presidente Joe Biden assina decreto que autoriza fechamento da fronteira sul temporariamente. E o USCIS anuncia que a partir de julho vai parar de enviar formulários importantes pelo correio. Legisladores da Louisiana aprovam castração cirúrgica para predadores sexuais infantis. Levantamento mostra que profissionais de limpeza estão ganhando até $150 mil por ano na Flórida. E consulado de Boston celebra bicentenário das relações entre Brasil e Estados Unidos com evento sobre a Amazônia. E viemos aqui com essa missão de trazer esse sopro de mensagem para que as pessoas olhem para a vida nas florestas. Olá, boa noite. Boa noite. O presidente Biden assinou hoje um decreto migratório polêmico e que foi comparado com o governo anterior de Donald Trump. A medida autoriza o fechamento temporário da fronteira sul do México com os Estados Unidos para solicitantes de asilo. A ordem executiva deve entrar em vigor imediatamente e visa diminuir a entrada recorde de indocumentados aqui no território norte-americano. A crise de imigração é uma das principais vulnerabilidades do democrata na corrida à Casa Branca programada para novembro. A reportagem é da Eloá Orazen. As fronteiras que separam os Estados Unidos de seus vizinhos agora têm limites que vão além da geografia. De acordo com uma nova ordem executiva assinada hoje por Joe Biden, os pontos de entrada americanos devem ser imediatamente fechados quando o número de imigrantes que tentam cruzar para os Estados Unidos sem status legal atingir a marca diária de 2.500 pessoas. Migrants will be restricted from receiving asylum at our southern border unless they seek it after entering through an established lawful process. As fronteiras serão reabertas apenas quando o número de processos for reduzido para 1.500 imigrantes. Segundo o texto da medida, há exceções. As fronteiras seguem abertas para menores de idade que cruzam a fronteira sozinhos, pessoas vítimas de tráfico humano e aqueles que têm agendamento marcado pelo aplicativo da Alfândega e Proteção de Fronteiras. Solicitantes de asilo serão os mais impactados pela medida, mas os migrantes ainda podem se candidatar a outras proteções destinadas àqueles que podem provar que serão torturados em seu país de origem. O processo de triagem, contudo, tem um nível de exigência muito mais alto e rigoroso do que o asilo. Uma média de 4.000 imigrantes tentam cruzar a fronteira dos Estados Unidos todos os dias, de forma que essa nova regra promete criar ainda mais tensão na divisa com o México. A expectativa é que a decisão da Casa Branca seja questionada em diferentes instâncias da justiça americana. Ainda não ficou claro como a Casa Branca vai implementar e fiscalizar essa nova regra, e nem o que Washington espera do governo mexicano em termos de colaboração. Agora o presidente Biden sob pressão política, porque ele está com medo de perder a eleição, e agora então ele está mostrando as suas garrinhas e agora parece que ele trabalha contra os imigrantes. Se ele realmente transformar isso numa ordem executiva, com certeza vai ser rechaçado em corte federal, porque existe um tratado internacional e os Estados Unidos têm obrigação, sim, de receber pedidos de asilo. Então, essa ordem executiva, ela provavelmente vai ser declarada como ilegal. E vamos deixar bem claro também que para aqueles que já têm um processo de asilo pendente, já deram entrada, não tem o que se preocupar. Essa ordem executiva, mesmo que seja aprovada, ela não deve afetar processos que já estão correndo, né? A dificuldade, o problema seria para quem ainda for dar entrada num pedido novo de asilo. Atenção para mudanças nas regras do USCIS, o Serviço de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos. A partir deste verão, o departamento não vai mais enviar formulários importantes para os imigrantes via correio. A partir de 18 de julho, serão suspensos os envios de formulários de asilo, green card, residência, cidadania e outros papéis por correio. Todos os documentos vão estar disponíveis apenas online e de forma gratuita. O USCIS alega que a mudança é uma modernização do sistema e uma forma de acabar com o acúmulo de papéis.
Para as pessoas que tenham dúvidas de como imprimir, gravar ou fazer download dos formulários, basta acessar o site uscis.gov e seguir as orientações. O Departamento de Imigração alerta ainda que há muitos sites paralelos e falsos que cobram dinheiro pelos formulários e roubam os dados das pessoas. Eles orientam a todos os interessados a consultarem apenas o site do USCIS. A Polícia Federal do Brasil deflagrou uma operação para reprimir o tráfico de drogas via correio. As investigações tiveram início quando uma encomenda saiu daqui dos Estados Unidos com destino a Campinas, em São Paulo. O pacote foi interceptado no aeroporto internacional da cidade com uma grande quantidade de haxixe. A encomenda tinha como destino final um brasileiro, morador da cidade de Maceió. O suspeito foi identificado e já possuía antecedentes criminais por tráfico de drogas. A PF ainda trabalha em colaboração com as polícias norte-americanas para identificar os responsáveis pelo envio da droga ao Brasil. As autoridades acreditam que esse tráfico internacional deve estar acontecendo já há algum tempo. Na operação de hoje foram cumpridos mandados de busca e apreensão em Maceió na intenção de angariar mais evidências desse crime. Vale lembrar que quem pratica tráfico internacional de drogas pode se sujeitar a uma pena de até 15 anos de reclusão lá no Brasil. No próximo bloco, a gente fala sobre uma iniciativa da cidade de Nova York para deixar a cidade mais verde e fresca. E tem também reportagem sobre a decisão polêmica da Louisiana de punir agressores sexuais com castração. Américas no Ar. Oferecimento Rejab Chip. Melhore agora sua qualidade de vida. Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Na contagem regressiva para a chegada do verão, os moradores de Nova York se preparam para um dos anos mais quentes da história do país. ONGs, políticos e moradores estão pressionando o prefeito para tornar a Big Apple mais verde. A Carolina Camargo mostra pra gente que a ideia é aliviar as altas temperaturas. Os moradores querem mais áreas verdes e árvores espalhadas pela cidade para aliviar o calor e refrescar quem for andar nas ruas. Por causa disso, políticos e grupos civis estão cobrando o prefeito Eric Adams pela aceleração de um projeto já existente, mas que para muitos está cada vez mais esquecido. É a promessa do plantio de mais de 1 milhão de árvores na cidade até 2030, que está longe de alcançar essa meta. No último ano fiscal, foram plantadas menos de 15 mil unidades. A pressão é para que a prefeitura solicite mais financiamento estadual e federal. Assim, o Departamento de Parques vai poder comprar mais material e contratar pessoas para realizar o trabalho e tornar a Big Apple mais arborizada. E com isso, mais preparada também para a previsão de calor intenso. Nos próximos 6 anos, a temperatura de Nova York deve aumentar até 4,7 graus. Atualmente, o calor excessivo mata pelo menos 370 pessoas na cidade de Nova York todos os anos. Os mais afetados são os moradores de baixa renda, especialmente terceira idade e crianças. O plantio de árvores é extremamente benéfico para essa melhoria climática. Na verdade, a gente só tem que pensar que tipo de árvore é essa que a gente vai introduzir na cidade. O ideal é que elas sejam árvores nativas, já acostumadas com aquele microclima da região onde vai ser plantado, para a gente poder colher os melhores benefícios daquilo e acabar não gastando com mais rega, com os cuidados, enfim, que uma árvore exótica traria. Na realidade, a árvore, ela vai absorver, tem uma série de benefícios, né? Ela vai absorver a radiação, ela vai melhorar a acústica da cidade, ela diminui ventos, ela melhora o solo, ela atrai fauna e, além de tudo, é contemplativo, né? A árvore faz bem para todos nós em todos os sentidos. Pois é, aumenta a sombra, né? É um lugar onde a gente consegue ter uma melhora dessa temperatura que está aumentando tanto em Nova York. A cidade de Los Angeles, na Califórnia, está enfrentando um novo problema, o roubo de hidrantes. Em ações rápidas, bandidos estão rodando a cidade usando parafusadeiras para destacar os hidrantes do chão. Até agora, neste ano, mais de 100 hidrantes já foram roubados só no condado de Los Angeles. Vídeos de segurança de algumas casas até capturaram o momento em que os bandidos atuam. Eles chegam ao local escolhido, desprendem o hidrante do chão e levam embora em uma caminhonete. E com essa onda de roubos, muita gente tem se perguntado, afinal, qual é a utilidade dos hidrantes?
A Golden State Water Company, que possui e opera os hidrantes, diz que eles são feitos de ferro e latão e que essa é uma fonte de interesse dos ladrões. As autoridades acreditam que os hidrantes estão sendo vendidos pelos bandidos como sucata, para que eles possam comprar drogas no mercado ilegal. A companhia responsável pelos hidrantes já começou uma força-tarefa para repor o que foi roubado. Cada novo hidrante custa cerca de $3.500 para ser substituído. E o estado da Louisiana aprovou uma lei polêmica que está dando o que falar. A opção de castração cirúrgica para condenados por crimes sexuais contra crianças. O projeto foi aprovado por esmagadora maioria em ambas as câmaras dominadas pelo Partido Republicano. Agora vai para a mesa do governador, que vai decidir por sancionar ou vetar a nova lei. Hoje, a Louisiana já permite a chamada castração química, que utiliza medicamentos que bloqueiam a produção de testosterona para diminuir o desejo sexual. No entanto, a castração cirúrgica é um procedimento mais invasivo e a possibilidade de uma pessoa considerada culpada por um crime sexual ser submetida a essa castração, além da pena de prisão, divide opiniões. O projeto de lei aprovado na Louisiana pode permitir aos juízes a opção de condenar alguém à castração cirúrgica por crimes sexuais agravados contra crianças menores de 13 anos, incluindo estupro, incesto e abuso sexual. Atualmente, existem 2.224 pessoas presas na Louisiana por crimes sexuais contra menores de idade. Mas se o projeto de lei for aprovado, ele só poderá ser aplicado àqueles que foram condenados por esse tipo de crime após o dia 1º de agosto deste ano. O projeto recebeu aprovação esmagadora nas ambas câmaras, dominadas pelo Partido Republicano. Os votos contra o projeto vieram principalmente dos democratas, mesmo com a lei sendo de autoria de um deles. Para os legisladores que são a favor da medida, a expectativa é de que essa punição sirva como impedimento para tais crimes contra crianças. Já quem é contra a iniciativa alega que ela é cruel. Hoje, nos Estados Unidos, regiões como Califórnia, Flórida e Texas têm leis em vigor que permitem a castração química e, em alguns desses estados, os infratores podem optar pelo procedimento cirúrgico, se preferirem. No Oriente Médio, Israel resiste à proposta dos Estados Unidos de cessar fogo e intensifica bombardeios contra os terroristas na faixa de Gaza, no Líbano e na Síria. O importante general iraniano foi morto. Em resposta aos ataques, o Líbano disparou foguetes contra o território israelense, provocando destruição e um intenso incêndio florestal, como nos mostra agora o enviado da Record a Tel Aviv, Felipe Brandão. Equipes de emergência se mobilizaram por mais de 20 horas para conseguir controlar as chamas que ainda se alastravam nesta terça-feira. Os foguetes lançados do Líbano pelo Hezbollah provocaram destruição de casas, vilarejos e incêndios florestais em várias cidades ao norte de Israel. Não houve registro de mortes, mas ao menos 16 pessoas ficaram feridas. Na faixa de Gaza, as tropas israelenses continuam as operações. Hoje pela manhã, o exército destruiu um túnel construído pelo Hamas de 1,5 km de comprimento, além de cerca de 70 locais usados para ataques contra Israel. Um porta-voz do Catar disse nesta terça-feira que entregou ao Hamas um acordo de cessar-fogo e libertação de reféns proposto pelos Estados Unidos. O país, que tem intermediado as negociações, aguarda agora uma resposta de Israel. De Tel Aviv, Felipe Brandão para o Américas no Ar. No próximo bloco, o levantamento aponta que profissionais de limpeza estão ganhando na Flórida até $150 mil por ano. E estudo revela que 61% dos moradores dos Estados Unidos terão doenças cardiovasculares até 2050. Um levantamento revelou um dado que surpreendeu muita gente e dividiu opiniões aqui na Flórida. De que profissionais de limpeza estão ganhando até $150 mil por ano aqui no estado. A Cone Rocha foi checar essa informação. O levantamento foi divulgado por um grupo de agências de recrutamento. Ao contrário do que se pensa, não foi o método de limpeza que mudou, mas o pagamento por hora. Os dados revelam que os valores subiram nos últimos 4 anos, de $25 para até $50 por hora para esse grupo de trabalhadores.
O motivo é mais simples do que se imagina: a chegada de residentes com poder aquisitivo. Eles trocaram lugares como, por exemplo, Nova York ou Chicago pelo sul da Flórida. Esse fluxo de novos milionários criou uma demanda para serviços mais qualificados e mais caros, como mordomos, babás e governantas, que estão conseguindo ganhar até $150 mil por ano. O influencer Lucas Galliano, que faz vídeos sobre o tema nas redes sociais e tem uma empresa de limpeza no sul da Flórida, notou essa mudança de perfil no setor. Sim, notei sim, um aumento gigantesco, principalmente pós a pandemia, de muitas pessoas virem, do norte para o sul da Flórida, e especificamente, na região que eu trabalho, Miami, ali, Homestead, Kendall, muitas pessoas que compraram casas de alto padrão, e precisam realmente dessas housekeepers, dessas faxineiras para manter as casas. Lucas diz que esse novo público que vem do norte do país já chega disposto a pagar mais por um serviço de melhor qualidade, mas que isso não é generalizado. Lembrando, essa realidade não é de todos, não é para todos. Muitas pessoas que moram em regiões que não pagam muito bem, por exemplo, não querem dirigir até essas regiões que pagam mais caro, e essas regiões que realmente têm público que a gente chama de high ticket, Então, sim, aumentou muito a procura, sim, aumentou muito os valores. A competição também, tem muita gente vindo para essas regiões, trabalhando, vendo essas áreas que você pode cobrar mais e migrando para lá. Mas volto a dizer, essa realidade existe, mas não é a realidade de todo mundo. As agências de recrutamento também revelaram que, além das casas de alto padrão, o aumento de turistas no estado fez surgir uma nova leva de hotéis e resorts que também investiu em pessoal de limpeza mais especializado, forçando um aumento do salário da categoria. Agora a gente fala de um comportamento muito comum das pessoas que costumam viajar de avião, mas que pode ser um risco à saúde: a bebida com teor alcoólico. Pois é, muitas pessoas consomem essas bebidas para relaxar e dormir durante o trajeto da viagem, mas médicos acenderam o sinal vermelho para essa prática nas alturas. Se você gosta de tomar uma taça de vinho ou um coquetel antes de cochilar durante longas jornadas aéreas, é bom repensar esse comportamento. Os médicos alertaram que a junção do álcool com a baixa pressão atmosférica dos voos afeta diretamente o coração e aumenta o risco de um ataque cardíaco. Os estudos apontaram que quando a pessoa adormece no ar depois de consumir esse tipo de bebida, o oxigênio no sangue cai para níveis preocupantes e a frequência cardíaca aumenta muito, mesmo em quem é saudável e jovem. As pessoas com problemas cardiorrespiratórios são a maior preocupação dos especialistas. Elas podem sofrer um colapso em pleno ar. A orientação é não consumir nada alcoólico na viagem aérea. Já para as pessoas sem complicações de saúde e que gostam de beber nas alturas, a dica médica é não consumir mais do que um copo ou uma taça de álcool em todo o voo. A agência que regulamenta alimentos nos Estados Unidos disparou um alerta para os moradores do país com relação a um alimento. O pepino, que está sendo vendido com contaminação por salmonela em pelo menos 14 estados do país. A empresa responsável pelas marcas contaminadas é do estado da Flórida. A Fresh Start Produce Sales. Ela diz que os pepinos contaminados foram enviados para atacados e distribuidores na última semana. O recall aconteceu após o Departamento de Agricultura da Pensilvânia encontrar uma amostra do produto testada positiva para a salmonela. Agora, as autoridades federais estão trabalhando para entender se essa contaminação pode também estar relacionada a surtos em outros alimentos. A salmonela, a gente lembra, é uma bactéria que pode causar diarreia, febre, vômitos e cólicas. Para algumas pessoas pode ser, inclusive, fatal. Agora a gente fala sobre a saúde do coração. É que um novo estudo revela um panorama bastante preocupante para o futuro da população daqui dos Estados Unidos, né, Ruth? Pois é, olha, a American Heart Association estima que 61% dos moradores aqui do país vão ter doenças cardiovasculares até 2050. As próximas 2 décadas são decisivas quando o assunto é a saúde do coração de quem vive nos Estados Unidos. A American Heart Association diz que está preocupada ao descobrir em um novo estudo que 45 milhões de adultos terão alguma forma de doença cardiovascular ou AVC até 2050. O número é bem acima dos 28 milhões registrados em 2020. Os pesquisadores dizem que um grande motor dessa tendência é o número crescente de pessoas com probabilidade de desenvolver pressão arterial alta,
o que as coloca em mais risco para ataque cardíaco ou AVC. Outro fator é o envelhecimento da população. Hoje em dia, as doenças cardíacas são responsáveis por mais de 800 mil mortes a cada ano nos Estados Unidos. Ou seja, essa é a principal causa de morte do país. E da forma como as coisas andam, segundo os especialistas, novos recordes devem ser batidos em breve. Depois do intervalo, onda de calor começa a afetar boa parte dos Estados Unidos antes mesmo da chegada do verão. E a gente mostra que o Consulado-Geral do Brasil em Boston realizou um lindo evento para celebrar a Amazônia. Américas no Ar. Oferecimento. Rejab Ship. Melhore agora sua qualidade de vida. Uninter. A melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. O verão ainda nem chegou, mas várias regiões do país já estão registrando temperaturas recordes. É neste período de calor intenso que o número de crianças que morre dentro de carros quentes dispara. A repórter Carla Marinho traz algumas dicas para a gente sobre como prevenir essa situação. Cerca de 37 crianças morrem a cada ano nos Estados Unidos porque foram esquecidas dentro de carros quentes. Mais de 80% desses acidentes acontecem entre maio e setembro, durante a sufocante temporada de verão. O Texas e a Flórida lideram esse ranking trágico. É um problema que pode e deve ser evitado. As crianças aquecem muito rápido e o calor pode ser perigoso e fatal antes que você perceba, explica a pediatra Sarah Lazarus. Para evitar novas tragédias, os especialistas sugerem algumas dicas. Combine com a escola ou creche, sempre avisar quando a criança chegar ou faltar. Sempre olhe o banco traseiro. Coloque um objeto pessoal e essencial na parte traseira do carro. Coloque um bilhete no volante ou um brinquedo do seu filho do seu lado. Os bombeiros e socorristas sugerem ainda que as pessoas criem comportamentos repetitivos no carro durante o inverno e verão. Isso vai transformar a rotina em um hábito que pode salvar uma vida. Para ajudar a combater as estatísticas trágicas de crianças esquecidas dentro do carro, o governo americano também aprovou uma nova lei que obriga que todas as montadoras instalem um sistema de alerta para que o motorista sempre cheque o banco traseiro ao sair do carro. Então prepare-se, o verão ainda nem começou, mas as temperaturas já estão disparando e todo cuidado é pouco nesta estação sufocante. E uma onda forte de calor começou em partes dos Estados Unidos antes mesmo do verão. Estão em alerta partes do sudoeste do país e, segundo as autoridades, são esperadas temperaturas recordes para os próximos dias. O governo alerta que partes do país, mais ao norte e leste, devem enfrentar situações de perigo à vida. E diante dessa situação, o Serviço Meteorológico Nacional lembra que o calor extremo é a causa número 1 de mortes relacionadas com o clima aqui nos Estados Unidos. Vale ressaltar também que a previsão é de que essas ondas de calor sejam super frequentes nessa temporada, provocando danos à saúde e ao bolso dos moradores do país com custos mais elevados por causa do ar-condicionado. Um novo relatório prevê que esse verão sufocante forçará a população a pagar cerca de 1/3 a mais por energia de junho a setembro em relação a 2019. Isso é um total de cerca de $200 em média. Vamos aproveitar e dar uma olhadinha no nosso mapa, ver como é que vai estar o clima amanhã em boa parte do país, já que a gente está falando de calor. Vamos ver como é que estão as temperaturas. Olha, em Boston a gente tem máxima de 82, mas há céu entre nuvens aí, tempo encoberto. Nova York, tempo encoberto também, máxima de 78. Tem previsão de chuva em Norfolk, em Charlotte. Atlanta a gente tem máxima de 89 com um pouco de chuva ao longo do dia. Olha, na Flórida a gente tem chuva em toda essa região aí, Miami, Jacksonville e Tampa. New Orleans, tempo encoberto com máxima de 91 graus. Chuva em Houston, Evelyn. Bastante trovoada prevista e a temperatura sobe em Brownsville com 101, San Antônio com 100, El Paso com 104. Em Albuquerque, máxima de 95, sol entre nuvens e um recorde de temperaturas em Arizona, no Phoenix, 109, assim como também lá em Nevada, em Las Vegas, mesma temperatura máxima, bastante calor. A mínima fica por volta de 80, vejam bem, bastante sol brilhando nessa faixa até a região lá de São Francisco. Bastante calor mesmo.
E o Consulado-Geral do Brasil em Boston, Massachusetts, realizou um evento em homenagem ao bicentenário das relações diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos. O tema do encontro foi a floresta amazônica sob a visão dos indígenas. A Giovanna Lucatelli acompanhou todo o evento. A apresentação artística musical trouxe a história da Mata Atlântica pela visão dos seus povos. Foram exibidas imagens de material coletado pelas expedições científicas do século XIX à Amazônia, que originou um importante acervo arqueológico para os museus de Harvard. Os indígenas apresentaram orações cantadas para chamar a atenção para a necessidade da preservação da Mata Atlântica e sua biodiversidade. Eu vivo na Mata Atlântica, que é a floresta mais ameaçada de extinção do Brasil e do planeta. E viemos aqui com essa missão de trazer esse sopro de mensagem para que as pessoas olhem para a vida nas florestas. O Brasil tem essa grande responsabilidade em proteger a continuidade da vida no planeta. A música de Vila Lobos e Tom Jobim também reforçaram a brasilidade do encontro cultural. Entre os convidados, autoridades e representantes consulares de diversos países, além de parlamentares brasileiros que integram o governo do estado de Massachusetts. O que nós aprendemos hoje, a história do Brasil, não da vista do colonizador, mas a história do Brasil, como ela realmente tinha que ser contada. E a oportunidade de ouvir as vozes aqui, sentir a cultura brasileira, foi uma noite maravilhosa. Para o Cônsul-Geral do Brasil em Boston, o evento vai além da cultura e fortalece a consciência da importância da Mata Atlântica para o mundo. Que é um evento cultural, mas também com uma profunda inserção acadêmica, porque Harvard está estudando uma revisão da visão e que a Academia Americana tem sobre a Amazônia. Creio que é um momento importante. O Brasil vai ser sede da COP30 o ano que vem, que é um encontro fundamental para tratar todas as questões de clima e de preservação ambiental. E o consulado não poderia estar ausente. E o Jornal Américas no Ar, então, termina agora. Você fica com a gente, está chegando mais um episódio de Reis, a Divisão, e a gente se encontra de novo amanhã. Uma boa noite. Boa noite.